Olá, meu nome é Matheus Monteiro de Barros, sejam muito bem-vindos. Aula 7, parte 1, conflito de competência. Bom, nós já vimos as competências, né, até então, competência relativa, na verdade, competência territorial, né? Agora nós vamos ver a diferença entre competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta consiste em competência que não causa a chamada reunião processual, né? Ou seja, não há deslocamento. Não há, portanto, conexão, continência, preclusão ou acordo, né, foro de eleição sobre ela. Ao passo que a competência relativa é a que causa reunião processual, causa conexão ou continência, assim como a preclusão ou foro, a eleição de foro, né, chamada derogação. Bom, a competência originária e a competência recursal, elas são absolutas. A competência recursal é a competência que um órgão do judiciário tem de julgar em nível de recurso, normalmente tribunal, juizado especial, juízes de primeira, a turma recursal, né, formada por juízes de primeira instância. Competência originária é o órgão onde se inicia a ação. Pode começar tanto no juiz de primeira instância quanto no tribunal, que também nós já vimos. Ainda existe a chamada competência funcional, né, que é a definição da função do órgão jurisdicional na causa, que também é absoluta, por exemplo, competência da fase de conhecimento, competência da fase de execução. E nós temos ainda a chamada competência de juízo, né, que ela segue 3 critérios. Critério ratione persone, ratione materia e valor da causa, que é a definição do juízo competente, ou, melhor dizendo, da vara. Né? Quando o critério é persone, né, ou seja, de acordo com a pessoa, ela é absoluta. Exemplo, vara da fazenda pública. Né? Quando é pela matéria, absoluta. Exemplo, vara de família. Quando é pelo valor da causa, ela pode ser absoluta como relativa, tá? E ainda temos também a competência territorial, que normalmente é tratada como competência relativa, mas que também pode ser absoluta. E por fim nós temos a chamada competência relativa, que ela é a territorial ou a competência de juízo pelo valor da causa, certo? Normalmente quando se explica isso, né, diz-se que a competência territorial e a competência de juízo pelo valor da causa é relativa, né, como se fosse a regra, e aí depois as exceções é que seriam as demais seriam absolutas. Mas a verdade é que todas as competências são mais absolutas do que relativas, né? Mas com exceção da territorial e de juízo pelo valor da causa, que podem ser relativas, né? É uma questão de perspectiva, vamos dizer assim. Jornada permanente, enunciado 668. A cláusula de eleição de foro e de arbitragem no mesmo contrato não se exclui. Ou seja, pode ter cláusula de arbitragem e cláusula de eleição de foro, que elas não são excludentes, tá certo? Bom, nós temos o chamado a arguição de incompetência, que atualmente ela é uma preliminar de contestação, né? Antigamente ela era uma petição específica, agora ela é arguída em preliminar de contestação. Tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa, né, será alegada como questão de preliminar em contestação, portanto, no bojo da contestação. A incompetência absoluta é matéria de objeção, ao passo que a competência relativa ela é matéria de exceção estrita. Significa dizer o seguinte: a competência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, ao passo que a competência estrita não pode ser alegada a qualquer momento, ela tem que ser alegada na contestação e não pode ser declarada de ofício, né? Com exceção da eleição de foro abusivo, que pode ser declarada de ofício pelo juiz antes da citação. Tá? Após a citação também não. E a competência relativa, né, ela pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar com custos legis, tá certo? É uma postulação possível do Ministério Público em favor da parte. Por exemplo, o incapaz, né? Notem que nós já vimos, né, mas não custa lembrar, que, por exemplo, se você entra com um contrato que tem a eleição de foro, né? Visivelmente o contrato foi juntado, anexado no processo, e está lá o foro X, e está na marca Y. Né?
mesmo com o contrato, mesmo com a demonstração cabal, se não for alegado em contestação, o juiz não pode alegar de ofício, tá certo? Ou seja, é necessária a postulação, não só a comprovação como a postulação. Entretanto, né, quando se trata de matéria de objeção, a demonstração da prova nos autos, o juiz pode, uma vez demonstrada nos autos, alegar de ofício a competência material, por exemplo, a competência absoluta mesmo. Bom, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência após a manifestação da parte contrária, ou seja, é uma matéria de réplica, né, quando alegada a preliminar de contestação, a chamada réplica. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Se for rejeitada, permanecerão no juízo competente. Súmula 489 do STJ. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis propostas nesta e na Justiça Estadual. Ou seja, se houver uma ação continente, um pedido continente na Justiça Federal e um pedido contido na Justiça Estadual, ou vice-versa, há o deslocamento para a Justiça Estadual. E isso não ocorre em conexão, né? É a terceira vez que eu falo dessa súmula e vou falar todas as outras vezes que for necessário. Ou seja, se houver conexão entre um pedido federal e um pedido estadual, não há reunião processual. Se houver no mesmo processo pedido federal e pedido estadual, o juiz extingue, se ele for estadual, extingue o federal, se for federal, extingue o estadual e dá prosseguimento aos demais. Ou seja, não há deslocamento nem mesmo se for no mesmo processo. Agora, a continência dá. Notem que não há distinção, né, pela súmula, porque a súmula é anterior ao novo código, se a ação continente, se o pedido continente é estadual ou federal. No entanto, pelo novo código, o pedido continente deve ser posterior, porque se o pedido continente for anterior, ele gera a extinção do pedido contido. Então, se você entra com o pedido continente primeiro e o pedido contido depois, o pedido contido é extinto. Agora, se você entra com o pedido contido primeiro e depois o pedido continente, aí gera a chamada reunião, tá certo? Bom, jornada permanente 289. Enunciado 289, né? Se houver conexão entre pedidos cumulados, a incompetência relativa não gera deslocamento, assim como não gera cisão. Se houver conexão entre pedidos cumulados, a incompetência absoluta gera a cisão, a contrário do senso. Né? E se houver continência entre pedidos cumulados, a incompetência absoluta gera deslocamento. Resumindo, né? É o que eu falei. Nós temos ainda o chamado Instituto da Translatio Iudice, né? Que é a conservação dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, seja absoluta ou relativamente incompetente. Presume-se, portanto, que as decisões de juízes incompetentes, absoluta ou relativamente incompetentes, são eficazes até que sejam desconstituídas, tá certo? Bom, até que outra seja proferida, né, outra decisão seja proferida pelo juízo competente, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, salvo decisão judicial em sentido contrário, né? Ou seja, tem que ter uma decisão em contrário. A incompetência relativa ou absoluta não extingue o processo, gera apenas a remessa ao juízo competente. A incompetência relativa ou absoluta apenas após a alegada suspenderá a audiência de conciliação. Basta a alegação, pouco importa o seu mérito. A citação válida do juízo, relativa ou absolutamente incompetente, produz litispendência, coisa julgada, constitui o devedor in mora e interrompe a prescrição. Na verdade, o mero despacho do juízo incompetente já interrompe a prescrição, né? Como nós já vimos. O mero despacho já é suficiente para isso. Existe um prazo de 10 dias para se promover a citação, né? Que esse efeito está sobre essa condição, né? Mas uma vez que é promovida a citação dentro do prazo de 10 dias, o mero despacho já é suficiente, não prescinde, portanto, da citação. A contestação poderá ser proposta no domicílio do réu,
sendo comunicado ao juízo da causa. Ou seja, a contestação, quando houver preliminar de incompetência relativa ou absoluta, pode ser no juízo que o réu considera como sendo o adequado, né? o seu foro. A incompetência relativa ou absoluta não anula automaticamente os atos anteriores, depende de decisão judicial do resultado julgado. Jornada permanente 238. O aproveitamento de decisão de juízo incompetente aplica-se a competência absoluta e a competência relativa. Jornada permanente 488. No mandado de segurança, havendo equivocada indicação da autoridade coatora, o impetente deve ser intimado para emendar a petição inicial. Caso haja alteração de competência, o juiz remeterá os autos ao juízo competente. Então é isso. Essa é a primeira parte. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal e deixe algum comentário útil. Lembrando que o comentário útil é aquele que acrescenta o material. Obrigado a todos. Até mais. Abraço.